Hoje, então, vamos falar um pouquinho sobre Cocoa Pods. Primeiro, antes de mais nada, sobre mim. Eu sou Daniel Baston, eu estou na área de desenvolvimento há mais de 15 anos, nos últimos 5, em si, trabalhando com mobile. E hoje eu sou Team Leader Mobile na Morph Digital Groups. Durante esses 5 anos, uma das coisas mais legais que eu achei na parte de desenvolvimento mobile, justamente é o fato de você poder integrar com diversos serviços, reusar diversas bibliotecas, reusar o conhecimento do pessoal, da comunidade de desenvolvedores em si, espalhado pela internet, e usar grandes frameworks como desenvolvidos por Facebook, Google, Analytics, Crashlytics da vida, Fabric, assim como bibliotecas como Canvas de animação, todas essas bibliotecas, Parser em si, muito boa biblioteca, tudo isso é ótimo você utilizar. E qual é o princípio básico para você utilizar uma biblioteca dessa? Você vai no site do desenvolvedor. Boa noite. Você vai no site do desenvolvedor, baixa a versão mais atualizada, integra o teu código, o teu projeto em Objective-C ou iOS, configura todo o projeto e sai usando. Beleza, até aí ótimo, maravilha. Só que passando o tempo, essas bibliotecas são atualizadas e reatualizadas e você fica um pouco para trás. Até chegar a um ponto onde você vai novamente ao site do desenvolvedor, vai buscar as bibliotecas, vai baixar novamente, vai tentar substituir no teu código e rezar para que tudo dê certo. Tá? E geralmente ou acontece uma funcionalidade nova, ou você tem arquivos novos para serem adicionados no projeto, ou configurações novas, ou simplesmente dependências novas que não estão previstas. Você perde um baita tempo para fazer isso. E é para resolver um pouco isso que entra em cena o Cocoa Pods. Nada mais é o Cocoa Pods em si, um gerenciador de pacotes, que a gente chama de pods em si, e suas dependências. Basicamente, ele vai fornecer meios para a gente gerenciar de uma forma legal isso. Esse gerenciador permite a gente instalar as frameworks em si, instalar as bibliotecas necessárias de uma forma rápida e dinâmica, sem problema nenhum. Ou geralmente, sem problema nenhum. Com isso, a gente ganha uma grande vantagem, que é gerenciar nossos projetos, principalmente projetos maiores ou projetos mais distribuídos, com uma equipe mais distribuída. Gerenciar, manter e escalar esses projetos de uma forma mais eficiente, mais elegante, sem tanta dor de cabeça assim. E aí vocês me pedem, não, peraí, para fazer isso é muito complicado. Eu digo para vocês que nem tanto, porque com 3 passos eu consigo fazer isso. Basicamente 3 passos. Que seriam instalar o Cocoa Pods em si, na nossa máquina, criar e configurar um arquivo chamado Podfile, que vai conter todas as informações básicas do que você vai usar nesse projeto. Por exemplo, você vai usar a biblioteca do Parser, você vai usar a biblioteca do Google para fazer acesso ou conexão ao áudio. Beleza. Você vai simplesmente declarar isso em um arquivo e pedir para o Cocoa Pods instalar isso para você. Esses são passos muito básicos. Para ver realmente isso acontecer, eu criei um pequeno projeto. Vou mostrar para vocês. Fica mais fácil. Entendeu? Entendeu? Bom, aqui. Cadê? Achei. Pronto. Um pouquinho melhor. Não sei se dá para ver muito bem por causa da resolução, mas eu vou tentar narrar um pouquinho do que está acontecendo. A primeira coisa que eu estou fazendo aqui é instalar realmente o Cocoa Pods, tá? Isso é um processo básico, normal.
Levando em consideração que eu já tenho um projeto pronto, tá? Eu já estou trabalhando nesse projeto. Esse aqui eu simplesmente abri o meu projeto, só para mostrar para vocês. E nele o que nós temos? Legal. Simplesmente uma interface, sem funcionalidade nenhuma até agora. O objetivo eu já vou dizer o que é esse aplicativo. Mas eu estou no meu diretório do projeto em si. Através do meu terminal eu vou acessar esse diretório e eu vou dar o comando podinit. O podinit ele vai criar esse arquivo chamado podfile. E nele tem uma estrutura básica de configuração, onde eu defino qual a plataforma mínima que eu vou utilizar. No caso aqui, eu vou utilizar desenvolver aplicativos para a plataforma iOS 7 ou superior. E dentro do arquivo também, eu vou colocar os pods em si. Aonde eu consigo esses pods, ou qual que é essa gama enorme de pods que eu posso pesquisar? Eu posso ir no site do CocoaPods, cocoapods.org, e nele eu posso pesquisar os inúmeros pods. Hoje existem mais de 11 mil pods lá, 11 mil bibliotecas a serem utilizadas. Nesse caso aqui eu estou vendo a documentação do parser. É legal, é interessante o parser, ou melhor, o site, porque ele te dá uma métrica de quantos downloads daquela biblioteca já estão sendo usadas, quais são os aplicativos. Basta você copiar o caminho, ou setar isso no arquivo naturalmente. Deixa eu voltar um pouquinho para vocês. Aqui eu adicionei simplesmente uma linha de referência ao meu pod, de configuração ao pod, ou seja, pod, qual que é o nome da minha biblioteca, qual que é a versão mínima que eu espero que seja instalada, e aqui como eu tinha pesquisado, eu adicionei diversos outros pods, diversas outras bibliotecas. Isso foi citado, nós citamos em alguns Cocoheads anteriores, algumas bibliotecas que nem o Phone Component, exato, e também o Mask Text Field, para formatar campos numéricos ou de telefone. Depois disso feito, basta dar um pod install e notem que ele criou uma pasta chamada pods. Nesse momento ele vai fazer o download de todos os pods, de todas as bibliotecas. Agora. Mas foi pausa aqui? Não foi. Ele está fazendo o download de todas as bibliotecas em si e suas dependências. Por exemplo, nesse caso aqui, não sei se vocês podem observar, mas o parser, a biblioteca do parser também utiliza uma biblioteca chamada Bolt. Automaticamente ele fez o download e vai fazer a instalação disso para a gente. Depois disso, ele também cria um arquivo chamado de Workspace. O nosso projeto em si, ele utiliza o arquivo de projeto do Xcode, correto? A partir do momento que é instalado o pod, que é executado, ele cria um arquivo chamado, com o mesmo nome, óbvio, só que Workspace. E a partir desse momento a gente não usa mais o arquivo do projeto para abrir o projeto e trabalhar nele, mas sim o Workspace. Quando a gente abre o projeto nesse sentido, nós temos uma estrutura um pouquinho diferente. Inclui tudo aquilo que a gente já tinha, é a estrutura original do nosso projeto, e toda a estrutura dos pods, ou seja, todas as bibliotecas que eu pedi para ele instalar. Perfeito? Assim como o arquivo de configuração, e também que eu posso, eventualmente, alterar, incluir ou excluir bibliotecas. Aqui a gente pode ver os arquivos fontes de cada biblioteca, e automaticamente ele configura nosso projeto para que isso funcione, adicionando as libs em si necessárias, adicionando configurações nos build settings do projeto, nos build faces do projeto. Tudo isso é feito automático. Geralmente a gente faz isso na mão e às vezes é nesse ponto que dá mais problemas. Tá? Para o nosso projeto aqui de exemplo, eu vou usar uma biblioteca, uma lib, que é a Flip Number View. Ela tem o objetivo de mostrar um conjunto de números na tela e animar eles. Tá? Nesse caso eu adicionei mais uma lib, um pod dentro do meu podfile, e através do meu terminal eu dei um comando pod update. Automaticamente ele já baixou
começa a baixar as informações. Atualizou novamente a minha estrutura de diretórios e agora com a minha nova biblioteca. A partir daí, eu não preciso fazer mais nada. Ou seja, apenas programar, né? Sim. Então, nesse caso aqui, eu já posso começar a utilizar aquelas bibliotecas que eu instalei. Nesse caso aqui, eu estou setando uma classe, uma view com uma classe específica da biblioteca. Eu estou fazendo um import da minha classe. Number view.h. E eu vou começar a brincar um pouquinho com o meu código. Eu acelerei aqui esses passos só para realmente demonstrar o desenvolvimento. E não se preocupe com essa questão agora, depois os fontes vão estar disponíveis, podem dar uma olhadinha melhor. Mas só para comentar um pouquinho qual que é o objetivo desse aplicativo, ele surgiu da necessidade dos nossos encontros aqui em fazer sorteios de brindes, né? Como sempre acontece. E sempre tivemos uma certa dificuldade. Tem que analisar esse fonte teu aí, cara. Exato. Tem que analisar esse teu fonte aí, porque olha. Não, peraí. Não existe nada. Vamos lá, pode dar. Está livre para reutilizar, por favor. Tá? Mas esse é o objetivo básico, tá? É você setar um número de participantes no evento em si, dar um play e fazer um sorteio aleatório desses números. Aleatório. Aleatório, sim. E mostrar na tela a lista de ganhadores e com um detalhe também, que esses ganhadores não se repitam, óbvio, que é uma das coisas que a gente observou em alguns concorrentes anteriores. Né? Então aqui eu só estou criando alguns métodos aqui de restart, onde eu vou setar os arrays iniciais de informação, adicionando dentro de um array aqui de números a serem sorteados todos os possíveis participantes, digamos assim, que eu só estou estipulando pelo número dele, que a gente vai fazer isso. Depois é muito fácil a gente substituir, por exemplo, e interligar com uma API do Meetup para vir os nomes das pessoas que estão aqui. Seria legal, bacana. No próximo teremos isso pronto? Pode ser, é um bom desafio, é uma coisa legal, é uma evolução. Ou qualquer um pode fazer. Cara, aí ó, desafio para ti. Isso aí, ó, muito bom. Por favor, sinta-se à vontade. Estou fazendo a geração aleatória do número, beleza? E a gente vai fazer uns passos aqui para exibir esse número, usando o componente que a gente acabou de instalar, fazendo uma animação para que mostre essas informações. A cada vez que eu der um play lá no meu sorteador automático, né? Ele vai gerar um novo número, vai fazer uma animação legal, coisa de UI interessante, e é isso que ele vai fazer. Legal. É basicamente isso. Opa, não está pronto ainda, a gente vai adicionar os ganhadores agora numa lista, rapidamente. Espero que rapidamente. Esse programa é muito rápido, né? Não, tudo edição. Ele estava com o livro do lado. Nossa, eu acho que nem copiar, não copio tão rápido assim. Beleza. Não copiar, a digitação dele é rápida. Aqui eu estou fazendo um update numa lista. Desculpa, eu estou adicionando cada número sorteado, estou adicionando uma lista. Vou exibir essa lista separada por vírgula depois. E é isso que vai acontecer. Olá, a partir de agora nós temos o ganhador 1, o ganhador 5. Legal. Não vai repetir. Eu vou fazer uma validação também, quando chegar no meu último número, eu vou fazer uma validação pedindo se quer reiniciar o sorteio. Coisas básicas assim de usabilidade. Vamos lá. Para fechar. Tá aí, o aplicativo praticamente feito. Bom, o que eu fiz até agora, tá? Eu basicamente criei todo o projeto do zero, reutilizei o código que estava lá, uma bela de uma funcionalidade que eu levaria um bom tempo desenvolvendo, por exemplo, essa animação, esse conjunto de números aleatórios aí. E consegui de forma rápida e fácil aplicar tudo isso no meu projeto sem muita dor de cabeça. E óbvio, daqui a 6 meses, se qualquer um de vocês pegarem o código fonte para atualizar, é só vocês entrarem no diretório, através do terminal, dar um pod update, e se tiver qualquer alteração nessa biblioteca, vai ser funcionando.
esperamos sem nenhuma complicação. Um backup do código. Exato, Ele exato. faz backup de alguma coisa antes? Não, ele não faz backup nada. Em si, você está trabalhando em cima da sua máquina. Então, Então, antes alguma coisa, porque... a gente já vai chegar nesse ponto, exatamente. Porque o que acontece? Isso aqui é uma biblioteca pública. O Cocoapods em si trabalha com as bibliotecas públicas, mas você tem a possibilidade também de criar bibliotecas privadas. Isso acontece muito na nossa empresa e, felizmente, a gente não pode liberar tudo que a gente desenvolve. E para isso a gente consegue também criar e utilizar entre a nossa equipe os nossos próprios pods. Eu vou criar um exemplo aqui, rápido e fácil, aplicando também nesse projeto em si. Se tivermos tempo. Temos. Rapidamente. Até às 11h30. Que aí Maravilha. começa o Masterchef. Não é tanto assim. Basicamente, qual que é o processo então, tá? O Cocoapods também fornece linhas de comando para a gente criar a estrutura básica dessa biblioteca, sem que você tenha que criar a estrutura básica de arquivos e configurações manualmente. Tá? Basicamente, eu criei uma pasta, um diretório, acessei esse diretório através do terminal e no terminal, vocês estão vendo? Nós temos o comando podlib_create no nome da nossa biblioteca. Ele vai fazer algumas perguntas, por exemplo, quem é o autor, seu e-mail, qual é a linguagem que você vai desenvolver, se é Objective-C ou Swift, se você vai usar internamente no teu pod, se você vai disponibilizar um projeto de exemplo, sim ou não, se você vai utilizar uma ferramenta, ou desculpa, uma biblioteca de testes, sim ou não. Feito isso, ele já vai criar toda a estrutura, eu vou mostrar para vocês. Bacana. Tá? E ele vai fazer um processo. Olha, ele montou toda essa estrutura básica, que nada mais é do que um projeto, com os pods instalados, essa estrutura básica de pods instalados, com uma estrutura também para você montar um exemplo de aplicação da sua biblioteca, né? E para você fazer testes, muito importante. Tá? Para você fazer testes. Essa estrutura de arquivos em si que ele monta, uma pasta de exemplo, uma pasta de pods, onde vai constar as suas bibliotecas em si, o código-fonte delas, ou os assets em si, imagens e tudo mais. Ali. Beleza? Olha lá. Assets. E muito importante, um arquivo de configuração do pod. É nesse arquivo de configuração onde a gente vai dizer qual é o nome dessa nossa biblioteca, qual é a versão dela, algumas informações de descrição em si, um eventual homepage se tiver, se for uma coisa pública, e o caminho onde ela está instalada. Nesse caso, source, um pouco mais para baixo. Aí. Nesse caso aqui, a gente vai usar um repositório Git. Tá? E muito importante também a licença que eu estou usando para ela. Qualquer coisa no pod é obrigatório ter uma licença. Seja ela Mint, seja ela para free, não interessa. Mas você precisa setar uma licença e deixar isso, principalmente para as versões que são publicadas no repositório deles. No repositório deles que eu falo, no repositório do Cocoapods mesmo. Eu posso fazer a minha biblioteca e contribuir com a comunidade toda, fazendo upando isso aí para o diretório deles, certo? Ok, muito bem. Isso aqui é só para mostrar, a gente já vai voltar nesse arquivo depois. E aqui, vamos criar aqui rapidamente uma biblioteca nossa então. Vamos dar um nome para ela aí, mesmo nome DRB Cocoa@lib. Vamos lá. Vamos adicionar nos locais certos. Deixa eu apagar aqui. A nossa biblioteca vai ter um simples método dizendo para animar uma imagem dentro de uma view. E essa imagem também vai estar disponível no pod, ou seja, quando instalar esse pod, instalar essa biblioteca, essa imagem também vai ser instalada nativamente. Então aqui só um código rápido, simples. Tá? Criei. Eu adicionei já as minhas classes que eu vou precisar. Agora eu vou adicionar dentro da pasta correta, dentro do assets, uma imagem, que é a imagem que eu vou usar.
E para fazer testes, começar a fazer testes, eu vou fazer o mesmo processo de instalação, como se eu tivesse com essa biblioteca publicada no CorePods. Eu volto ao meu terminal e digo novamente para ele fazer um pod install. Vocês vão notar que vai mudar o código atrás. Ele vai atualizar. Ok? Se eu for ver a estrutura de arquivos agora, eu tenho, além das classes, os arquivos que a gente pode utilizar, nada mais é do que as nossas imagens. Fundamental. Ó, nossa classe está pronta, nosso pod está teoricamente funcionando, vamos testar isso. Então, para testar, simplesmente pegamos um projeto já pré-definido ali de testes, que ele próprio criou, importamos a biblioteca, chamamos o método, nesse caso, simples, né? E vamos dizer que está tudo ok. Opa, beleza. Aí, esse é o nosso comportamento que a gente precisa. Qual o próximo passo a partir disso? A biblioteca em si, a nossa biblioteca particular, nossa biblioteca privada, está pronta. Eu preciso criar, é óbvio, um repositório de Git, que eu estava falando, subir todos esses arquivos para esse Git, seja ele um diretório privado ou não. E a partir do momento que eu subir, eu tenho como configurar, subir esses arquivos, eu tenho como configurar, voltar ao nosso arquivo de pods, exato, podspec, e configurar realmente qual é a minha localização do arquivo, aonde que eu vou buscar isso quando eu for instalar. Nesse caso eu estou usando o Bitbucket, eu criei o diretório, esse diretório me fornece um link de Git, e é nesse diretório Git que eu vou subir todos os arquivos. Vou pegar simplesmente o caminho do Git e configurar ele. Beleza? É isso que a gente precisa fazer, nada mais. Perfeito. Teoricamente a nossa biblioteca está ok, ela está na nuvem já está no diretório de Git e vamos utilizar ela agora. Para utilizar, voltamos ao nosso projeto original, vamos abrir ele, dentro do nosso podfile, a gente vai adicionar essa nova biblioteca. Só que dessa forma, nós vamos, dessa vez, a gente vai adicionar com o caminho do Git que a gente usou, que é o caminho efetivo onde está a nossa biblioteca privada. E aí o processo é simples também. Voltamos ao nosso terminal, vamos entrar na pasta do projeto novamente, executar novamente o Cocoa pod update ou pod install, e aqui nós já temos a nossa biblioteca instalada. Ou seja, a partir desse momento eu posso pegar e repassar simplesmente o nosso Git, esse link, essa linha de configuração aqui do arquivo de Cocoa, para qualquer uma pessoa da equipe. Qualquer pessoa pode utilizar essa biblioteca e outras pessoas da equipe podem estar atualizando, eventualmente, essas bibliotecas sem interferir no trabalho de ninguém. Entendeu? Ou seja, a partir do momento que eu finalizo qualquer alteração ou evolução na minha biblioteca lá no BRB, Cocoa Lib, eu só aviso para o pessoal, time, podem atualizar. Então eu não interfiro no processo de ninguém, fica tudo mais transparente, muito mais fácil. Legal. Muito bem. Aqui está instalado, o meu projeto já está atualizado e configurado corretamente. Eu só vou aplicar isso realmente no código, muito simples, eu vou importar. Opa, deixa eu só mostrar aqui. Isso aqui é a estrutura que ficou, meu arquivo fonte, minha imagem que já está definida no código. Eu simplesmente importo a minha biblioteca. E nesse caso aqui a gente vai chamar esse método para fazer essa animação depois que eu sortear um número em si, né? Então tem a animação de sortear número, beleza? Vamos aplicar a biblioteca, init view, self view, ok. Rodamos a aplicação e esse é o resultado final. Pronto, agora você tem uma medalha quando você né? Simples, rápido, fácil e é uma mão na roda para todo mundo, tá?
Eu já encontrei diversas dificuldades, principalmente na atualização de bibliotecas. Eu vou citar uma essa semana, onde eu peguei um projeto mais antigo e eu acabei tendo que atualizar, por exemplo, as bibliotecas de Watch do Google e do Facebook. Uma dor de cabeça se não tivesse isso. Tanto é que a biblioteca do Facebook ela foi depreciada em si. Coisas. Ela foi depreciada em si. No momento, a biblioteca antiga não é mais usada. E no próprio site do Parse ele diz, olha, foi depreciado, utiliza a nova biblioteca XYZ. A única coisa que eu fiz foi excluir do meu arquivo de configuração podfile a biblioteca antiga, adicionar a nova, dar um pod update e tudo estava ok. É óbvio que alterações do código tiveram, sim, mas não sem problemas de configuração do projeto, né? Então, de rápido, fácil, assim, sem muita dor de cabeça. Mas se mudou alguma coisa no método, alguma não, coisa, tudo isso bem. aí tem. Isso é natural, certo? Se mudou o método, evoluiu, tudo bem. Isso é inerente ao desenvolvimento, beleza. Agora eu já tive questões, antes de usar pods em si, eu já tive problemas onde você fica meio dia tentando encontrar as configurações corretas de bibliotecas, que é as configurações do projeto em si, né? Existem caminhos lá de configuração e, cara, não dá certo. Ou incompatibilidade de versão, uma biblioteca que estava compilada numa versão não aceitava aquela que estava distanciando agora. Cara, uma bagunça, muito bagunça. E assim, não. Assim, muito mais simples. Não tive muitos problemas até hoje e os problemas que tive muito fáceis de resolver ou um tempo muito rápido de serem desenvolvidos facilitam muito. Então, mas e aquela linha de comando, beleza? Você criou o seu pod lá, né? Uhum. E daí, por exemplo, outra pessoa que não é da sua equipe poderia usar aquilo ali porque não tem nenhuma conexão específica, alguma coisa assim, vamos dizer. Como? Vazou a informação. Tá bom. Nesse caso, olha só, tem dois casos aqui. No nosso exemplo da nossa biblioteca, eu adicionei todos esses arquivos em um repositório Git privado. Ou seja, se você baixar o meu projeto e você não tiver acesso ao meu repositório Git, se não tiver permissão para fazer isso, você com certeza você não vai conseguir. Você vai ter um erro quando você tentar instalar, sim, natural, né? Porque o Git o Copods vai tentar acessar o Git, não vai conseguir, não vai dar permissão, ele vai te dar, você não tem acesso a esse repositório, a esse caminho, e vai te bloquear. Simplesmente vai dar erro. Então você mantém isso. Não está. Agora, se você configurar esse diretório de Git para ser público, consequentemente todo mundo vai ter acesso. Legal. Voltando. Rapidamente. Pessoal, estou disponibilizando os dois caminhos aqui, tanto o projeto nosso, para quem quiser evoluir e brincar um pouquinho com ele, assim como a biblioteca, também da mesma forma. Lembrando que aí entramos num detalhe que vocês citaram antes, não fale backup, certo? Você tem duas formas de você guardar isso como backup. Por exemplo, como eu criei um diretório Git e subi todos os arquivos, incluindo a pasta de cores, para dentro desse diretório, se você baixar simplesmente o projeto e sair executando, vai executar, porque todos os arquivos estão lá. Alguns desenvolvedores em si, eles retiram toda essa estrutura criada, ou seja, toda aquela pasta pod, onde tem todas as bibliotecas, vai diminuir muito o seu código, em termos de tamanho mesmo, e você deixa na internet sem isso. Por quê? Porque o desenvolvedor vai baixar, vai atualizar, vai manter as bibliotecas todas atualizadas. A minha prática não é essa. A minha prática é desenvolver o projeto, tudo está lá dentro, todos os pods estão dentro, o aplicativo está rodando, realmente o projeto está rodando, eu subo tudo isso e guardo tudo isso. Entende? Facilita. No meu caso, facilita. Eu estava trabalhando agora nas últimas semanas com PHP. E a gente tem um negócio chamado Composer no PHP. Exato. É bem semelhante. Mas no Composer eles falam que não deve subir junto os arquivos, pesado pra caramba, tipo, 200, 300 MB de arquivo. E
No Compose a gente tem um negócio que a gente pode falar, eu quero qualquer versão desse arquivo que seja a 1 ponto alguma coisa. Então se ele subir para 2, geralmente é de uma versão para outra, que muda todo o padrão do projeto. Mas se ele subir para 2, eu vou continuar na última que termina 1. Ali também dá. Aqui também dá. Também dá? Aqui também dá. Eu consigo especificar aqui, por exemplo, a versão 2.5 ou superior, e aquele tio maior quer dizer que ele vai da 2.5 até a 3, não incluindo a 3. Mas eu posso configurar ali maior que 2.5, ele sempre vai estar atualizado. Ou eu quero uma versão específica, é a 2.0. Por quê? Porque a 3.0 o pessoal mudou para Swift, não é mais Objective-C. Poxa, não domino. Foca, fixa ela na 2.5 e ok, então o código vai estar funcionando. Se você quiser pegar uma versão antiga, versão 1, que o desenvolvedor colocou lá, liberou, ok também. Entende? Basta você fazer o quê? Entrar lá no site do Cocoa Pods. O site do Cocoa Pods, ele te dá um panorama completo de todas as bibliotecas que você tem. E muita informação de cada uma das bibliotecas, inclusive o versionamento de todas elas. Mas existem alguns plugins no próprio Xcode que te facilitam a vida também, para você buscar essas bibliotecas. Poxa, você tem mais de 11 mil. Você tem muita coisa bacana, você tem muita coisa legal para ser usada. Você não faz nem ideia que está lá. Então, vasculha, mexe um pouquinho, vê o que o pessoal disponibiliza, que é muito, muito bacana. Então, você consegue fazer isso, realmente, tá? A questão ali de falar da versão é que a gente conseguindo estabelecer uma versão, por exemplo, o que você fez ali, 2.5 até a 2. sei lá, qualquer coisa, menos a 3. A gente poderia liberar, subir no versionamento sem os pods. Sim. A gente economizaria tempo de commit, de download, e a gente teria sempre com a versão mais atualizada que o código suportasse. Perfeito. Dessa forma... Isso varia muito de equipe para equipe, da tua estrutura em si, sabe, do acesso, por exemplo, a uma biblioteca não, a um Git privado, sabe, N fatores, mas, cara, atende a tudo, não tem problema nenhum. Sources, então, vou disponibilizar, por favor. É isso. Excelente apresentação, né? Tu fala, não, dessa vez eu vou maneirar um pouquinho, eu vou fazer um negócio para humilhar todo mundo. Não, gente. E é a troca de ideia. Essa é a coisa mais bacana que a gente pode fazer. Obrigado. Trocar ideia e falar um pouquinho. Legal? Mais alguma dúvida? Utilize. Por favor. Bom, é isso. Calma, não, nenhuma dúvida. Baixa o projeto, dá uma olhada. Eu vou. Tá sabendo? O próximo tem que aparecer o nome da pessoa ali. Achar no meetup. Não, isso aí não. Com o nome é fotinho. Com o rostinho do lado, O nome é fotinha. E já publica no Facebook avisando que a pessoa ganhou ali. Então olha só, coisas bacanas, assim, coisas bacanas para se evoluir. Se eu não me engano, o GitHub ele tem API pública, exato. Eu só não cheguei a pesquisar se ele disponibiliza um pod para API, não lembro. Diversos pods que nem o RustKit e o UniRest fornecem mecanismos totalmente fáceis para você interligar com qualquer API. Só vai ter uma. O que a gente pode fazer é ter um aplicativo aqui, entrar no Meetup e falar esse aqui não veio, esse aqui não veio, esse aqui não veio. A gente faz sorteio com aquelas pessoas juntos. Exatamente. E aí vai pro Facebook. Essa pessoa teria bem se tivesse vindo. Mencionando a pessoa já, né? Primeira versão está disponível, agora é a comunidade ajudar a desenvolver. Legal.